e amadas, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu relacionamento com o narcisista psicótico. Ele era meio doido da cabeça, né? Além de ser narcisista, ele se achava muito melhor do que eu. E daí eu li uma pergunta nesse vídeo que eu vou deixar aqui, que eu quero que vocês assistam, porque dali vocês vão tirar muitos exemplos de um homem narcisista, de um homem manipulador, de um psicopata. Tem muitas coisas que eu falo ali. E me perguntaram por que ele, o meu ex-noivo, tinha nojo da minha casa. Eu fiquei pensando, será que ela achou que minha casa era fedida, era suja, sei lá, o que ela pensou? E eu resolvi fazer esse vídeo que talvez você esteja passando por isso, por relacionamento tóxico, relacionamento com narcisista. Gente, como eu falei naquele vídeo, ele se achava muito superior a mim, ele se achava melhor do que eu. Então, na minha casa, na época, não tinha asfalto na frente da minha casa, era estrada de chão. Quando chovia ele não queria ir lá em casa, eu esqueci dessa. Quando chovia, ele não ia, porque enchia os pneus do carro dele de barro, que na época era um Cadete, se eu não me engano. Era bonito o carro dele, pra época era bonito, hoje é um pau velho, né? E aí ele não ia, ele falou, eu não vou, se você quiser sair, você vai até a esquina. Se eu me lembro bem, acho que na esquina tinha asfalto. E eu falava, eu vou, porque quando chovia, gente, descia aquela água assim que parecia um rio, e daí se você saísse com o carro, fazia aquele monte, sabe, de barro, e ele não queria ir. E ele achava assim muito nojento. A minha casa pobre na época não era pobre, gente. A minha casa ela precisava de reformas, que depois no decorrer dos anos a gente foi fazendo a reforma. Eu fiz um banheiro no meu quarto, meu antigo quarto, não é mais meu. Eu fiz um banheiro, fiz uma suíte e tal, reformamos toda a casa. Só que sempre foi muito bem limpa. E a minha mãe sempre recebeu ele muito bem. Ele não gostava muito da minha irmã. Ele dizia que ela me levava para o mau caminho. E não existe isso. É porque ela ia no cowboy e gostava de dançar, eu também. E um dia, quando a gente saiu do cowboy, a gente tava em início de relacionamento, no meio, creio eu. A minha mãe tava grávida do meu irmão mais novo, que hoje tem... Ai, quantos anos tem? 21. E tava chovendo muito, mas deu um toró de água. Daí minha mãe falou assim, viu, durma aqui, tava até sem luz, acabou a luz no meio da madrugada, a gente na base da vela. E a minha mãe falou assim, dorme aqui. Ele falou, não, de jeito nenhum. Daí eu ofereci um copo de água pra ele. Eu falei, você quer tomar uma água? Ele falou, não, não precisa, não quero. Então eu vi que ele sentado no sofá, ele se achava muito melhor do que eu. E isso é característica de um narcisista. Ele se acha melhor do que você, ele se acha o cara, o bonzão de tudo, e ele se sente superior a você. E ele olhava assim para os lados, ele só queria ir embora. Eu falei, então, Claudinei, você podia dormir aqui, amanhã você vai. Ele falou, de jeito nenhum, eu vou nesse toró mesmo, e aquela aguaceira passando na rua, eu vou. Eu falei pra ele, mas até se você chegar na esquina, você vai atolar teu carro. E ele falou, não, eu vou desse jeito mesmo. E o cara foi. E eu fiquei imaginando o porquê que ele fazia isso. Na época eu não sabia que ele era um narcisista, que ele era psicótico, que ele era doido. E eu ficava insistindo naquele relacionamento falido. E eu fui vendo, gente, ele andando com aquele carro até na esquina, com aquele monte de barro, porque fazia muito barro quando chovia, e ele foi. Quando ele chegou em casa, ele não me ligou, e no outro dia ele ligou xingando, ele falou, quer saber, hoje eu não vou ir aí, porque eu tive que deixar o meu carro pra fora, porque não deu pra eu colocar meu carro na garagem, que ele morava no centro, a mãe dele mora lá no mesmo lugar até hoje. E eu tive que sair cedo agora, levar meu carro no posto pra lavar os pneus. Você tá pensando que eu vou ir aí hoje sujar meu carro de novo? Mas nunca! E eu ficava insistindo naquilo. Então eram muitas humilhações. Não é que a minha casa era suja, não era. Minha mãe sempre foi muito caprichosa e a gente também aprendeu isso. A ser caprichosa, a ser bem limpa. Minha mãe ensinou isso desde pequena. Só que ele achava que a casa dele, como ele morava no centro, ele tinha tudo na casa dele, coisas que tinha na casa dele que na minha não tinha, mas era uma casa simples, pensando bem, hoje era bem simples a casa dele, porém era no centro, então ele se achava melhor do que eu, e eu me sentia inferior a ele, porque ele nunca, em 2 anos e meio de namoro, ele nunca almoçou na minha casa, ele nunca foi passar um domingo dentro da minha casa, sentar no sofá, nunca. Eu convidava ele a dizer que não, era só eu que tinha que ir na casa dele. Então aqui já é um relacionamento tóxico, já é um relacionamento ruim, vocês que tem que fazer tudo pelo cara. Então eu cedia tudo, não, eu vou almoçar na sua casa, eu que vou ir lá, ele nunca nada pra mim, era tudo
eu para ele. Eu tinha que me vestir da forma que ele queria. Eu tinha que fazer todas as coisas que ele queria. Daí a minha irmã tava lembrando de uma vez que a gente saiu à noite. O nome do lugar era Biel, hoje se chama Hell, é no mesmo lugar. E aí ele me ofereceu uma tequila com aquelas de morango, e eu tomei aquilo, gente, sou muito fraca pra bebida. E aí eu fiquei muito doida, eu não posso beber, porque daí, sabe, aquelas bruxas, sai tudo, eu dou risada, eu faço escândalo, gente, se eu tiver assim, escândalo não, eu me torno mais engraçado que eu já sou, porque eu sei que eu faço vocês dar risada. Eu queria fazer xixi, porque daí me dá uma vontade de fazer xixi louca, eu queria fazer xixi no poste, ele falava, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher? Gente, minha irmã tava junto, falava, vou mijar aqui no chão mesmo, e ele me puxava de um lado, e me puxava do outro, e ele olhava pros lados. Pior não foi essa, foi um dia que a gente, uma noite na verdade, a gente foi num lugar, não sei, chamava Brock, sei lá, era um lugar bem chiquezinho assim, que ele até me levava de vez em quando, né, não era sempre, que ele dizia que às vezes não tinha dinheiro, era tudo mentira dele, não queria gastar. Quando ele não queria gastar, ele fazia o quê? Ele ia no supermercado, comprava fandangos, eu não sei se na época tinha Doritos, eu acho que já tinha. Refrigerante, todas essas porcariadas, assim, chocolatinho, bis. Quando ele não queria me levar em lugar nenhum, às vezes eu ficava a tarde toda me perequetando pra sair com ele, e ele me levava lá pra casa dele, né? Que às vezes a gente coisava lá atrás da casa dele. Ai, lá atrás da casa dele, pra vocês verem tudo que eu fazia por ele. Ele queria coisar atrás da casa dele, e eu ia lá e fazia, porque ele queria, era um desejo dele. Então eu fazia tudo que ele queria, eu me vestia da forma que ele queria, e naquele dia eu tava muito bem arrumada. Daí eu falei assim, quer saber, eu não vou pra tua casa hoje. Eu falei, então beleza. Sabe o que ele fez, gente? Voltando, já vou lá no último lugar que a gente foi lá, que eu fiz um barraco, não tem noção. E aí ele falou, então beleza, já que você não quer ir lá em casa, eu não vou pra sua casa, na sua casa não fica de jeito nenhum. E aí ele me levou pra um estacionamento que tem na avenida, toda avenida tem estacionamento, né, aquele estacionamento no meio da avenida. Eu falei, então nós vamos ficar aqui. Falei, então beleza, vamos ficar. Gente, a gente ficou, acho que mais ou menos 1 hora e pouco lá. Falei, então beleza, então vamos pra sua casa. Uma mulher decidida como eu sou hoje, o que eu faria? Eu falei, quer saber? Você vai me levar pra casa agora, porque eu que não ia sair de a pé ou pagar Uber pra ir embora, né? Ele me buscou em casa, vai me levar de volta. Eu teria falado o quê? Então me leva pra casa, porque eu não vou ficar aqui contigo. Já que você na minha casa não vai, eu não vou ficar na sua. Eu não, Tonguinha, então vamos lá comer chips, fandangos e não sei o que. E fui. Naquela noite que ele me levou naquele restaurante, que era um restaurante escuro, sabe? Com luz, era bem legal lá, nem existe mais esse lugar. Gente, eu tomei bastante. Eu misturei, eu acho que eu misturei cerveja com tequila. Só sei que ele ia me dando as bebidas lá. Gente, eu não enxergava mais nada. Eu via, assim, vultos das pessoas, assim. Eu via, assim, a alma das pessoas saindo de tão bêbada que eu tava. Então, tava a pessoa aqui, tava 3 delas, assim, a forma que eu enxergava. Eu olhava pra eles assim, falei, quem é você? Porque eu fico muito doida. Eu não posso beber. Eu começo a dar risada, tudo é muito engraçado. E eu olhava assim, quem é você? Ele falava, para! Pelo amor de Deus, mulher, para! E eu falava, o quê? E o garçom vindo, eu só vi o vulto do garçom. Eu nem me... Garçom. Eu nem me lembro o rosto, a fisionomia, nada. Porque eu só enxergava aqui do garçom, assim. Porque eu tava escorada na mesa, assim, ó. Eu olhava assim, naquela mesinha. Daí, não sei o que ele pediu. Eu acho que ele pediu uma porção de frango. Algo assim. Daí, a hora que aquele garçom, gente, colocou aquela porção de frango, assim, ele falou assim, come um frango. Eu escutava aquele eco, assim, com ele bem pequenininho, e muitos dele. Come frango! Eu coloquei aquilo na boca, gente, em cima da mesa. Mas foi tanto, daí o garçom veio correndo com o pano, assim, a hora que o garçom chegou, assim, na calça do garçom, gente, e aquele vômito escorrendo, assim, ele olhava pros lados, meu Deus, mulher, para! Daí eu falei assim, deixa eu ir no banheiro, o garçom falou, você quer ir no banheiro? Daí eu falei assim, deixa eu ir no banheiro. Na hora que eu levantei, gente, da mesa, na hora que ele sabia que eu não podia beber, ele fez propósito. Na hora que eu levantei da mesa, assim, eu fui mais ou menos assim, ó.
E eu de salto, né? Que o meu pai sempre falava assim que a gente andava empoleirada em cima do salto. Eu sempre de salto, o tempo inteiro de salto. Onde eu ia, eu tava de salto. E eu meio que assim, ele falava, meu Deus, não vai pro banheiro. Vamos embora. Eu falei, não, eu preciso ir no banheiro, me solta. Eu preciso ir no banheiro. Gente, eu não conseguia chegar no banheiro. E ele não tinha coragem de me levar no banheiro de vergonha. E eu andava assim, meio me segurando. Eu fiz isso na parede. Falei, meu Deus, me ajuda a chegar no banheiro. Até que uma moça que tava no banheiro feminino me puxou, vem cá que eu vou te ajudar. Quando eu cheguei lá na casa dele, eu falei, eu não posso ir pra casa. Eu cheguei lá, eu fiquei meia doida, falei, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu falo alto quando tô, né, tomada, assim. E por isso que eu não bebo nada, gente. Se eu beber qualquer coisinha, já começo a dar risada, derruba as coisas. Veio um amigo meu aqui, o William. Ele é policial e faz... Ai, gente, faz hipnose. E daí eu tomei aquela bebida azul, mas não tomei muito. Ele ficava metendo a bebida em mim. A bebida, tá? Como se tá em casa. E daí, gente, eu comecei a dar risada. Eu derrubava copo. Meu filho vinha, mas o que que tá acontecendo? Eu falei, não sei, eu tava lavando a louça. E eu derrubava. E tudo era muito engraçado. E eu não posso tomar. Nossa, no outro dia, quase morri. E aí ele me levou pra casa dele e falou, você não sabe a vergonha que você me fez passar. Você não tem noção o que você me fez passar. Eu falei, você não vai me levar embora desse jeito. Pra casa eu não vou, meu pai não vai me ver na porta desse jeito. Que eu tinha muito medo do meu pai, que tudo pra ele era vagaba. Tudo era vagaba pra ele. Eu tinha medo de receber esse nome. Eu tinha muito medo do meu pai, que já falei no outro vídeo, que não podia chegar ninguém na minha casa buzinando. Deus me livre se buzinasse. E aí eu fui pra casa dele e cheguei lá, na pia de novo. E na pia de novo. E a mãe dele levantou. O que tá acontecendo? O que você fez com essa menina? Você não tá vendo que essa menina é de menor? Onde é que você tava com juízo? Como é que você foi fazer um negócio desse? Gente, depois disso, no outro dia, ele me levou pra casa logo depois do almoço. Ele se afastou um pouquinho naquela semana, mas depois eu implorando, suplicando, voltei com ele de novo. Quando a gente ia nos casamentos das primas dele, que ele tinha muitas primas, perguntavam pra ele, e aí, Claudinei, quando que vocês vão casar? Ele falava assim, falava dia 30 de fevereiro. Eu falei, mas meu Deus, por que você faz eu passar essa vergonha? É, dia 30 de fevereiro, é o dia que eu vou casar. Falei, então não vai ser nunca. Porque eu queria casar com ele, graças a Deus isso não aconteceu, porque eu começo a me lembrar tantas coisas que eu suportei daquele cara, tantas humilhações. Ele já me deixou na rua, eu que nunca contei pra minha família, ele já me deixou na rua de madrugada. Ele falou, desce do carro e vai a pé. E eu... de salto, né? Como é que eu ia fazer isso? Daí eu ligava desesperada pra ele. Eu falava, ó, você vai ter que me levar embora. Eu não tenho como ir embora a pé. Ele falou, eu vou te levar embora, vou te largar lá na frente. Ele fazia isso. Ele ia pra casa, gente, me deixava no meio da rua. Na época não tinha Uber, né? Quem dera táxi. Não tinha táxi na avenida, era só lá no terminal. E eu pensava, meu Deus, eu tinha que ligar pra ele. Uma vez a gente brigou tanto, ele me largou no meio da rua. Ele fazia isso comigo direto. No meio da rua eu tive que ligar pro irmão dele, que é o Sandro, que inclusive eu queria que a minha irmã namorasse o Sandro. Só que o Sandro era o oposto dele, o Sandro era mais novo, mas ele era aqueles pastelão, bobonzão, assim, que ria, assim, fazia assim. Sim, de tão mesmo, mas ele era bonito, mas ele era muito pastelão, muito bobo. Eu acho até que ele era meio deficiente das ideias. Eu queria que minha irmã se envolvesse com ele, mas como a mãe dele já não gostava de mim, daí por isso que eu falei na live, já não gostava de mim, imagine você, sei lá, eu poderia até gostar dela, que na época era muito metidinha, era caladinha também. Só que não deu certo, porque a mãe dele falou, Deus me livre, uma já é um tormento, imagine duas, pode largar essa mulher. E a minha irmã tava até que meio que gostando dele, e ele chutou ela, ou ela chutou ele, não lembro, às vezes tô falando até besteira, eu acho que é ela que não quis ele. No fim, ele casou com uma filha de uma mulher que implicava muito comigo, sei lá como é que foram se embolar aquela gente. Mas meninas, se vocês estão passando por esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, se afaste. Não aceitem isso. O cara te chutou pra fora do carro, mas nunca mais queira ver esse homem na sua vida. Porque vocês não precisam disso. E eu suportei muita coisa desse cara, que eu começo a me lembrar, eu fico, cara, e eu ainda tinha, né, na verdade, receio, porque eu não casei com ele? Mas ele era um infeliz na minha vida, e eu iria ser muito infeliz, que tanto que ele falava assim, o dia que a gente casar não vai ter sofá na minha casa, vai ter almofada no chão. Eu falei, mas que loucura é essa? O máximo que eu vou te dar vai ser um Fusca.
vai ser um Fusca pra você, é o máximo que eu vou te dar. Então, depois que a gente terminou, que ele ia lá na casa da minha mãe se ajoelhar, ele se ajoelhava no chão, andava de joelho, ia lá cheirar minhas roupas, depois que a gente terminou. Ele queria cortar o dedo. Por que eu falo do dedo? Porque eu falei que ia conversar com ele aquele dia. Já tava anos-luz longe dele. Eu falei, então beleza, Claudinei, vou falar com você. Porque ele me ligava o dia inteiro, ele ia na minha casa e me infernizava. A minha mãe falava assim, se você não ficar com esse homem, é capaz desse homem se matar. Eu falei, mas que se mate, porque eu não quero ficar com ele. Daí eu aceitei e falei, beleza, então, Claudinei, de madrugada, 3 horas da manhã. Beleza, eu vou conversar com você amanhã. Ele falou, meu Deus, graças a Deus, se você quiser, eu corto o meu dedo mindinho agora. Você quer que eu corte? Você quer que eu corte pra você falar comigo? Eu falei, meu Deus, Claudinei, você tá muito doido, você precisa se tratar. Falou, não, eu amo você, você é o amor da minha vida. Então, depois que aconteceu isso tudo, ele reconheceu, mas ele era doido, gente. Ele era meio piné das ideias. Daí, anos depois, eu encontrei ele no Cowboy, que era onde a gente ia aqui. E daí eu fingi que... Eu sou muito boa pra ignorar as pessoas vêm perto de mim, eu não quero falar com ela, eu fingi que nem vejo. E eu comecei a mexer no celular. Uma amiga minha, uma amiga bem doida, dançando lá no Cowboy. E ele vinha perto com o chapeuzinho, sabe? Que ele é pequenininho. Nossa, pavor. Como é que eu fui namorar um homem desse? E ele era pequenininho, ele vinha lá com o chapeuzinho assim. E eu fingindo que tava mexendo no celular. Até que ele falou com a minha irmã, mas ela não quer falar comigo. Daí a minha irmã falou assim, Claudinei, ela não quer você, não adianta. Pode desistir, ela não te quer. Isso foi anos depois, eu acho que eu nem estava mais como meu amante. Como amante, na verdade. Eu não estava mais. E ainda assim ele queria. No fim, ele arrumou uma moça parecidíssima comigo. Cabelo comprido, loira, olhos azuis, que sei lá, deve estar comendo um caminhão de merda por aí. E a última vez que eu o vi foi no supermercado, que é do outro lado da cidade, da onde ele mora. Ele foi exatamente no mesmo horário que eu tava lá. Falei, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu vi ele no corredor, não mudou nada de boné, de calção e aquela sandália. Eu saí fugida dele. A hora que eu vi ele dentro do supermercado, eu fui direto pro caixa, porque ele não mora daquele lado, ele tava lá no supermercado. Então eu imagino que ele me viu na rua e me seguiu até lá. Eu imagino, não é, né? É mania de perseguição, porque não tinha nada a ver aquele supermercado e ele mora lá, nossa, é muito longe. E ele ficou andando nos corredores e eu fui direto pro caixa. Mas se vocês estão passando por isso, meninas, não aceitem esse tipo de coisa que eu aceitei na época, eu tinha 17, 18 anos, tá? Porque hoje, se um homem me fazer isso, nossa, PT saudação e nunca mais. Deixa aqui abaixo seus comentários, deixe sua pergunta, deixe seu like, manda o seu e-mail e até o próximo vídeo. Tchau!